Olá pessoal, meu nome é Denis Tacitano e vamos para mais um episódio do podcast do Best in Black. Eu tô aqui hoje com a Eunice Porto. Tudo bem, Eunice? Eu estou bem. E você? Tudo bem. A Eunice é consteladora. A gente vai falar de um tema muito especial que muita gente tem dúvida, tem curiosidade e às vezes não tem com quem matar essa dúvida. Mas vamos lá, além de consteladora, Eunice, conta um pouquinho da sua história. Eu sou psicóloga de formação, aí já fazem 36 anos, graduada em psicologia. Trabalho aí dou formação para pessoas há vários anos, estou aí na 8ª turma de formação, e é sempre um desafio olhar para as pessoas, e eu penso que ninguém está aqui por acaso, ninguém está neste planeta, neste momento, por acaso. Então, a cada momento em que a vida vai trazendo alguma oportunidade, eu vou aproveitando, né? E aí a gente está, neste momento, com vários projetos. Estou como mestranda aí num projeto de descobrir qual é o efeito do maldito na vida das pessoas e que tem tudo a ver com a constelação familiar, tem tudo a ver com a ancestralidade preta, com a ancestralidade que está aí hoje vivendo o efeito dos apagamentos, das restrições, das histórias malditas, mal contadas aí diante da nossa história. Mas, principalmente, né, enquanto movimento de constelação e de conexão ancestral, eu penso que muitas coisas que a gente vive, a gente vai vivendo por padrão de repetição, sem termos a menor noção. É como se nós olhássemos para os nossos ancestrais e disséssemos: eu vou continuar fazendo igual a você. E esse é o que o Bert Hellinger chama de amor em desordem. E que se a gente soubesse como ser e fazer diferente, isso poderia ser muito, muito, muito mais fácil e muito melhor. Então vamos lá, para quem não sabe, aí eu queria que você me explicasse rapidinho o que é constelação e o principal, como que é uma dinâmica da constelação. Porque a gente fala constelação, qual que é a dinâmica? É uma sala, 10 pessoas, é uma pessoa só? Como funciona a constelação? Eu já fiz, então eu já sei. Mas vamos destrinchar aqui o mundo da constelação. Primeiro, o que é constelação e qual que é a dinâmica de uma constelação familiar, e depois a gente vai falar da organizacional também. Perfeito. Mas vamos lá. Então, a constelação familiar, ela tem 3 princípios, né? Ela foi descoberta por um alemão chamado Bert Hellinger, e ele foi missionário por 40 anos. 16 desses 40, ele morou nas tribos Zulus, na África. Então, ele teve parâmetros para comparar o que acontecia na Alemanha e o que acontecia nessas tribos, que, embora tivesse um funcionamento socioeconômico menor, tinha um funcionamento familiar muito mais harmonioso que na própria Alemanha. O que faz ele tentar entender o que acontece aqui e que não acontece aí. De repente, ele descobre que essas tribos, os homens saíam para caçar, não voltavam, as mulheres tinham rituais de inserção, ou seja, homens trazidos à consciência dos filhos. Se seu pai estivesse aqui, ele faria isso, como ele não estava, vou fazer do meu jeito. Em outros momentos, seu pai estivesse aqui, ele faria isso, e hoje eu vou fazer do jeito dele. Eram homens ausentes, muito presentes, diferentes da Alemanha, e aqui no Brasil a gente faz muito disso, de dizer: eu sou pai e mãe. Quando a relação rompe, eu não quero ouvir falar do seu pai, eu não quero ouvir falar da sua mãe, ou o pai falece, ou se separam, não importa o motivo, mas muito disso vem desse lugar da exclusão paterna ou da exclusão materna. O que faz com que ele descubra que existem 3 níveis de consciência. A primeira é a consciência pessoal, que diz: isso é certo, isso é errado. A gente exclui as pessoas a partir desse critério de valor que é muito interno. A gente constrói uma consciência a partir do que eu aprendi no meu sistema familiar. Isso você não pode roubar, você não pode matar, mas se eu estou dentro de uma família que isso é comum, se eu não faço isso, eu corro o risco de ser excluído. Aqui a gente começa a ver os segredos funcionando. Porque se eu tenho alguém na minha família que rouba, não vou sair falando. Se eu tenho alguém na minha família que matou, que estuprou, eu não vou sair falando. Aqui começam aqueles segredos, sabe aquele negócio? Não fala, ninguém pode saber. Câncer até pouco tempo atrás, roubo, prostituição, coisas humanas, até pouco tempo atrás não era permitido. Então,
esses segredos, eles são passados de geração para geração por conta desse amor em desordem. A gente vai repetindo esse padrão de pertencimento para garantir, a partir de mim, eu faço igual ou o oposto para que você seja incluído. Esse é o que ele chama de amor imaturo. E que a gente, enquanto humanidade, a gente acha que tem 50, 60, quando, na verdade, nas relações, mal e mal, 4 ou 5. E dentro dessa lealdade sistêmica, muito menos. A última consciência é o que ele chama de espiritual e que não tem nada a ver com religião. Tem a ver com essa conexão com algo maior. E dentro desse algo maior, não julga. Todos estão sobre o mesmo guarda-chuva. Então, todos pertencem. E toda vez que há um excluído, ele será representado por outros nas gerações seguintes. Ah, mas não é justo. Porque aqui atrás perdeu tudo, foi roubado, traído. Por que eu tenho que repetir essa história? Esse é o lugar do amor e da lealdade em desordem. Fora isso, ele descobre que existem 3 leis e que só o amor dentro de uma família não é o suficiente para que as famílias vivam em harmonia. Para que isso aconteça, é preciso que se olhe para 3 aspectos. A primeira lei é da hierarquia. Então, eu estou aqui, atrás de mim meus pais, avós, bisavós, tataravós. Esse é o fluxo da vida. Só que os meus pais têm 90 anos. Eles me chamam de mãe, estão com Alzheimer ou estão doentes. Ou eu acho, fiz mestrado, doutorado, fiz todos os lados, ganho mais do que ele, tenho que bancar. Eu acho que eu tenho que dizer para eles o que eles fazem ou não. Quando eu faço isso, saio do lugar de filha, vou para o lugar dos meus avós, tiro a força deles, porque eu interrompo o fluxo da vida. E quando eu faço isso, é como se construíssemos um dique. Vai passando um fiozinho, que é o que a gente chama de vida, e que chega até nós. Só que a desordem aconteceu lá atrás. E quando essa desordem acontece e eu não sei, atenuante. Quando eu sei e continuo, isso é um agravante. Ah, não sabia? Volto para o meu lugar de filha. Os meus pais voltam para o lugar deles, avós no lugar deles, o fluxo da vida continua e passa para frente. Estou nesse lugar, posso ter um parceiro. Sai do lugar, vou cuidar de pais, irmãos ou da vida dos outros, o lugar fica vago, vem uma outra pessoa e ocupa. E aí, normalmente, as pessoas chegam no consultório e falam: Eunice, eu fui traída ou eu fui traído. Primeira coisa que eu pergunto: que lugar que você está nessa relação? É o de filha? É o de parceiro? É o de irmão? Que lugar que você está aí? Porque tem uma bagunça. E quando você vai olhar, a relação está tão no comum que esses parceiros já se chamam de pai e mãe. Eles aproveitam: nasceu filha, viu mãe, viu pai, perdeu a polaridade. Porque os dois já estão fora do lugar, obviamente, espaço aberto. Energeticamente, vibratoriamente, para a ocupação de outras pessoas. A mesma coisa acontece quando eu tenho expectativa de que esse homem cuide de mim como filha. Saio do lugar de parceira, vou para o lugar de filha mais velha. E nesse lugar, os filhos hoje, cada vez mais jovens, ou eles ocupam o lugar dessa mulher que saiu, ou desse homem que saiu do lugar, ou eles começam o conflito, que antigamente era na adolescência, eles começam hoje cada vez mais cedo. E quando você vê crianças que a família inteira vive em função deles, a agenda familiar é em função deles, e é este um lugar porque ela está ocupando um lugar que não é dela. É quase como se criasse um débito, porque eu estou ocupando e fazendo coisas que são dos grandes e não minha, dentro desse lugar pequeno. Então, quando eu tenho uma consciência, eu volto para o meu lugar. A mesma coisa se eu tenho um parceiro que quer que eu cuide dele como mãe, e eu acho que a mãe dele foi ruim, que não deu, que enfim... Sai desse lugar, vou lá para trás. Se uma mãe é difícil, 2 é insuportável, vem uma outra mulher e ocupa. Ainda bem que você falou isso, não fui eu. E aí vamos olhar, é difícil. E quando você volta para esse lugar, você já tem uma mãe, foi a melhor mãe para você, fico no meu lugar, a relação cresce. Legal. A outra ordem é a ordem do pertencimento. Dentro desse lugar, pertence pessoas que mudam drasticamente o meu sistema por uma herança, por um assassinato, por um abuso que muda toda a história, por um transplante. Pessoas que estavam na praia me afogando, alguém foi lá, pinçou, meus pais não viram, alguém foi lá e me salvou. Esse sistema dessa pessoa passa a fazer parte do meu sistema. E quando eu consigo reconhecer que você faz parte, sendo vítima
vítima ou algoz, porque é fácil a gente acolher a vítima. Então, dentro da nossa história, a gente traz muito esse lugar de acolher a nossa história a partir de tudo que foi ruim e que a gente viveu. Mas enquanto Bert diz que enquanto o Brasil não acolhe vítimas e algozes e não reconhece tudo que foi construído a partir da escravidão, a gente vai continuar nesse lugar de vítima e sendo explorado, e a gente continua nesse lugar de ter que provar o tempo todo o quanto nós somos bons. Porque essa desconexão houve, e é como se nós, durante esse tráfico e durante tudo o que aconteceu, houvesse uma ruptura desse lugar de pertencimento, um apagamento da nossa história, e que a gente vai trazendo isso enquanto energia, enquanto pulsão de vida, sem termos a menor noção do impacto que isso causa na nossa história e na nossa vida. E o interessante que você comentou, eu sempre falo pro meu filho, né? Eu falo, vai chegar um momento que você vai ganhar mais do que eu, vai chegar um momento que você vai ser mais forte do que eu, já tá quase lá, tá? Mas eu sempre vou ser pai. É isso. Então, assim, eu sempre vou... A hierarquia, assim, hierarquia de pai eu nunca vou perder. Perfeito. Então é mais ou menos isso, né? É não começar a mudar muito o ritmo de você virar pai do pai, amigo mãe do filho, amigo do filho. É. Nossa. Então isso é exatamente isso. E faz toda a diferença. Só que as pessoas vão... E aí, vamos lá, construir essa história aí dentro de um DNA das pessoas pretas. A gente tem uma coisa de que vem da nossa construção histórica, que é vamos viver todos juntos. Claro. Então, dentro desse lugar, para garantir pertencimento, existem duas coisas que eu acho que são muito fundamentais. Primeiro, muitos acabam abrindo mão de oportunidades, de possibilidades de dar um salto, porque eu tenho que levar todos. Entendi. Porque eu não posso ir sozinha. Porque eu estou num lugar que os meus não vão alcançar. Então, a solidão das pessoas pretas muitas vezes faz com que elas se estacionem num lugar, e aí elas abrem empresas, elas constroem patrimônios, mas o patrimônio é meu pai, minha mãe, minha irmã, eu tenho que bancar todo mundo para dar conta da culpa, para dar conta de garantir o pertencimento. Eu costumo brincar que eu falo assim, se as pessoas dissessem para você, eu tenho milhões de dólares na minha conta, eu não tenho a menor noção nem de como eu vou gastar. Você só vai saber quem são os seus amigos e o quanto você pertence quando a pessoa fala assim, nossa, que legal, vamos para onde? Sim. Ou na brincadeira, alguma coisa mais ou menos assim. Mas o que é muito comum as pessoas falarem, nossa, está todo metido, só porque tem dinheiro está se achando melhor do que a gente. Nossa senhora, precisa se exibir desse jeito? Então é muito mais fácil a gente se bancar no fracasso do que se bancar no sucesso. No fracasso, você fala, gente, eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Vem um e fala assim, você quer uma cesta básica? Você está precisando de dinheiro para pagar a luz? As pessoas se cotizam para te ajudar na miséria. Mas para compartilhar com você, para ter certeza que você continua pertencendo, você precisa ter esse lugar de dizer, eu estou aqui, eu estou junto e eu faço o possível, porque eu não consigo salvar ninguém. E mesmo assim, eu continuo pertencendo, sabendo que não é todo mundo, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, e você precisa se bancar nesse lugar de que está tudo bem, que as pessoas não gostem desse salto na minha vida, de nossa, está viajando, está fazendo um monte de coisa, agora se acha. E é tão comum dentro desses atendimentos que eu tenho feito com pessoas pretas que falam, nisso eu me sinto culpada. Quando eu ouço isso, para mim vem uma coisa de falar, meu Deus, será que estou fazendo alguma coisa errada? Entendi. E eu falo, não. Ter culpa na prosperidade. Muita culpa na prosperidade. Porque esse é um lugar que a pessoa tem medo de isso cindir. De ser tão ruim, da minha agenda estar com tantas coisas que me levam para um próximo nível, que eu não vou ter tempo de estar aqui com eles, e isso aqui vai fazer com que eu seja excluída. Então, essa é uma das leis muito difíceis da gente, primeiro, saber que eu estou fazendo daquele jeito. Segundo, fazer escolhas, que é como eu posso ascender dentro do meu campo profissional, afetivo, porque o afetivo também é um campo difícil. Principalmente hoje, que você vê muitas pessoas, muitos temas, você vê no Instagram e tudo, as pessoas reclamando da solidão da mulher preta o espectro da traição dos homens pretos, né? E quando você olha,
esse também vem dentro desse lugar de pertencimento, porque é tão aqui atrás que eu estou só repetindo, sem ter a menor noção de que eu posso sim fazer diferente, minha construção pode sim ser diferente, sem que eu me sinta culpada, sem que eu me sinta com dor de e agora o que eu faço, sem que eu me sinta perdida. E esses são lugares em que eu saio do lugar de eu adulto, eu vou para esse lugar do eu criança, e a criança tem medo da rejeição, tem medo do abandono. Se uma pessoa falar para você, nossa, eu me senti abandonada quando você fez isso, pode ter certeza que naquele momento ela não está no adulto. Ela está com uma criança ativa, pedindo, pelo amor de Deus, não me abandone. Um adulto que fala, você vai me rejeitar, sinto muito, dane-se para você. Mas se não gostou, come menos. Mas a criança, quando está na frente, ela fala, não vou dar conta de mim. Como eu faço para sobreviver sozinha? Não sei fazer isso. Então, dentro dessa ordem do pertencimento, a gente precisa primeiro ter consciência de quantos anos realmente eu tenho quando eu me relaciono com o outro e com o mundo. Porque se eu estou no eu adulto, eu me banco na prosperidade, na abundância, e eu continuo pertencendo porque eu consigo dizer... Eu não preciso continuar a história. A minha história não precisa ser a mesma, e eu faço o que é possível. Quando eu estou na criança, eu vou querer salvar todo mundo, porque a criança cuida do Papai Noel, ela salva todo mundo, ela acredita em heróis, ela acredita em fada dentinho, ela acredita em tudo isso. Mas, enquanto adulta, ela sabe qual é a minha limitação, até onde eu chego e qual é o próximo passo. Então, dentro dessa lei, os casos mais comuns de exclusão são os abortos. Espontâneos ou provocados, a dor e a culpa novamente volta. A dor porque, nossa, eu queria tanto, ou a culpa porque eu não deveria ter feito. Quando nós entramos dentro desse lugar, a gente aciona um espaço em que, quando você olha pela constelação, muitas pessoas estão naquele movimento dizendo, eu sigo você. Então, quando essa mulher ou esse homem perdem um bebê, eles muitas vezes eles deixam de olhar para a vida como um fluxo, mas eles olham para esse que não nasceu e eles fazem movimentos de morte mesmo, de desconexão da vida. E eles vão sobrevivendo. E quando nascem filhos depois, eles acabam chegando com essa frequência vibratória. E eu falo que é um lugar que... Você já chegou numa casa ou numa reunião que você vê o maior barraco que aconteceu ali e você fala, o negócio aqui está ruim, é melhor sair logo? A criança, quando nasce, ela sente esse campo e ela traz uma identidade dentro da missão dela, que é manter pai e mãe vivos. E quando ela traz isso, ela não vive a própria vida, porque eu preciso continuar pertencendo, garantindo que a minha mãe e o meu pai continuem vivos, ou um ou outro, e garantindo que esse meu irmão ou irmã tenham um lugar. Ou, e muitas vezes, a gente percebe... Sabe aquelas pessoas que se olham, ou aquela criança que se olha e fala, pelo amor de Deus, criança, vai dormir 11 horas, meia-noite, e os pais não conseguem dormir porque o cãozinho não para. Essa é a criança que muitas vezes está tão identificado com os irmãos que não nasceram, que ela diz, eu vivo por nós dois. Em outros momentos, a criança está tão identificada, ela é tão boazinha, e a criança boazinha ela não dá trabalho. E aí eu estou falando da criança que não é de pequeno, é até 100 anos. E quando você vai ver, o movimento dela é eu sigo você. Mas isso só percebe quando chega na escola e tem um educador que fala, pai, vai olhar que tem alguma coisa errada com esse menino? E aí quando você olha, e as pessoas, quando você pergunta como é a constelação, eu trabalho totalmente velado. Então, as pessoas não sabem o que elas representam. Então, a gente conversa antes, você não sabe o que você está representando, você representa números. A pessoa está aqui do meu lado, ela sabe exatamente o movimento de cada um, quando se esvazia dos seus conteúdos e começa a se mover, e aí você vê a identificação de um filho tomando o lugar do pai, o pai distante, ou a mãe ausente, ou a mãe buscando a morte, enfim. Você consegue perceber todo aquele movimento e quem está olhando para a morte não olha para a vida. E quando a pessoa consegue ter uma noção daquilo que ela não sabe, a gente não sabe quais são as ligações, quais são as conexões que a gente faz em desordem e que nos mantém prisioneiros disso. E quando a gente consegue olhar para isso e a pessoa visualiza, porque ninguém sabe o que está representando, e aí a pessoa fala, está falando igualzinho meu pai, está fazendo igualzinho a minha mãe.
com todas as atrocidades que aconteceram. Muitas vezes a pessoa está ali naquele movimento e quando você olha, ela não está falando de algo que aconteceu aqui agora, mas ela está conectada com algo que aconteceu lá atrás. Então, aquele filme Frozen, bobo, da Disney, ele tem 2, mas ele mostra isso. No primeiro filme, ele mostra que ela se isola da família, enfim, toda a história, ela se isola da família num castelo de gelo. No Frozen 1, no 2, você começa a entender por que ela está fazendo isso, que nível de amor em desordem manteve ela solitária, num lugar extremamente gelado para preservar todo o reino dela. E aí ela vai para ela sai, a irmã fala, eu quero te ver. E aí ela fala, não consigo, e ela começa a ter acesso a algumas informações de passado em que os ancestrais dela cometeram algo que foi injusto e mantiveram essa outra nação, esse outro povo como desleais, quando na verdade quem tinha sido desleal era o sistema dela. Então ela assume isso por lealdade ao sistema, ela assume o compromisso de trazer a verdade e ela, mesmo que seja ela sendo sacrificada. Tá. Então, dentro desse lugar, a gente vai fazendo isso muitas vezes, para que outros não passem pelo que vocês passaram ou para que a injustiça não se mantenha. Eu vivo isso de uma forma muito intensa, de uma forma muito profunda. A última, que para mim é a pior, que enquanto pai e mãe, você falou que você tem um filho, é a ordem do dar e receber. Como é que a gente equilibra essa balança? Porque os pais dão a vida, os filhos não conseguem devolver. Mas como é que a gente equilibra? Vivendo da melhor forma ou passando a vida adiante. É a única maneira. A grande questão é que nós temos filhos de 0 a 100 anos que ficam, porque meu pai não deu, porque minha mãe não dá, porque meu pai não deu, que você olha e fala... Pelo amor de Deus, vai viver tua vida, deixa teu pai e tua mãe em paz. Sim. Quando a gente consegue isso, tudo que a gente toca pode se transformar em bênção. Enquanto a gente continua nesse lugar de pedinte diante dos pais pelo que a gente recebeu. Ah, mas meu pai era abusivo. Ah, mas ele era alcoólatra. Ah, mas ela me espancava. Ah, mas a minha mãe era... Enquanto a gente continua nesse lugar, a gente não aprendeu a adultizar. O adulto, ele cuida da sua criança como pai e mãe dela. Ela consegue entender que tudo que os nossos pais deram foi fruto do que eles receberam. Ninguém dá menos do que aquilo, sim, porque a gente só recebeu aquilo. E quando eu consigo olhar para aquilo e dizer obrigada pelo que foi possível, mesmo que não tenha sido do jeito que eu gostaria. Ah, Eunice, mas eu fui criada pela avó. Tudo bem, você tem uma avó, você tem um pai e uma mãe. Ah, eu fui adotada. Que bom, você tem 2 pais, sim, 2 mães, você tem 2 sistemas. Mas enquanto eu fico nesse lugar de pedinte, eu vou buscando situações na vida de abuso, seja no afetivo, em que eu busco uma pessoa, uma parceira que fuça meu celular, que faz barraco na porta do trabalho, que faz escândalo no meio da roda de amigos, ou aquele que bate, que não te respeita enquanto mulher, enquanto identidade mesmo, que faz, enfim, né, tantas coisas, sim, que estão acontecendo aí que a gente vê, mas também se submete a situações de roubo nas empresas, de pessoas que entram, levam seus clientes, levam projetos, pessoas que não são leais, que ficam nessa relação de diz-que, me diz-que. E quando você vai olhar, você está tão no lugar de criança que você não percebe que todo aquele emaranhado de coisas ruins estão acontecendo porque a pessoa te dá uma miséria, uma migalha daquilo que você acha que não recebeu. Entendi. Quando você está num adulto, você olha para essa balança e você verdadeiramente consegue dizer obrigada pela vida, você equilibra isso e você segue. Seja na sua vida profissional, no afetivo, no familiar, você ocupa com a energia os seus papéis, os diversos papéis que precisam ser ocupados, né? E quando você olha pela constelação, a gente consegue perceber, muitas vezes, chegam filhos que falam, Eunice, eu tenho uma empresa, ela chega até um patamar, quando chega naquele lugar, parece que ela estaciona e ela evolui. E aí ela fica sempre nesse andar de cima, andar de baixo. Eu falo, olha, que lugar que você está ocupando dentro do teu sistema, né? E quando você vai olhar, é uma empresa familiar que tem como missão, visão, valores juntar o dinheiro para garantir a sobrevivência de todos.
E se esse é o papel, ela chega num platô, ela estaciona. Se a missão, visão, valores não for algo reconstruído e muitas vezes recontratado com o fundador, vibratoriamente, energeticamente, isso vai continuando. Você chega até a página 2 e volta. Você chega até a página 2 e a balança do dar e receber, ela não equilibra. Porque muitas vezes você vai dar muito na expectativa de ter um retorno, quando na verdade não tem, você se frustra e aí fica nesse movimento, né? Eu falo que o mais difícil hoje é você saber o quanto eu tô dando muito. Então, dentro de uma empresa, você me contrata e você fala, Eunice, essas são as regras, é o que eu espero de você e eu quero saber o que você oferece. E eu digo, tá bom, então eu vou trabalhar de segunda a sexta, das 8, enfim, temos o contrato. Mas uma das coisas é que no meu contrato não tem que eu vou ficar no WhatsApp o dia inteiro, porque eu não trabalho com isso. Mas toda vez que eu quebro alguma condição que não está bem combinada no nosso contrato, eu impacto negativamente na minha empresa, porque eu estou recebendo por algo que eu não estou dando, existe um desequilíbrio. Da mesma forma que, enquanto gestor, no final do mês, se você diz, Eunice, muito obrigada, e eu digo, tá bom, mas cadê meu pagamento? Você fala, então não tenho para te dar, também existe uma desordem. Então, esses pequenos movimentos de ordem e desordem que acontece, e a gente precisa lembrar que toda empresa é feita de famílias. Quando a gente fala de empresas, a gente está falando de multidões de famílias interferindo num espaço sistêmico que deveriam funcionar negócios, que deveria estar a serviço da prosperidade, da abundância. Mas se isso não é sistêmico, dependendo do gestor e dos emaranhamentos que ele tem, a empresa ela não vai exponenciar do jeito que ela deveria por lealdade ao sistema familiar. E aí se fala, estamos falando aqui se faz formação também, né? Então, se eu quero ser constelador, você também faz formação. Isso. Me fala um pouco da dinâmica. Quantas pessoas participam? Quanto tempo demora? É uma roda? Como é que funciona? Está todo mundo sentado? Está todo mundo em pé? Então, vamos lá. Quanto tempo? Quanto tempo de constelação? Então, na verdade, é muito pessoal. Normalmente, 1h30, mais ou menos. Tá. Eu faço com pessoas, eu faço fora do Brasil. Então, pandemia, para mim, não foi nada de assustador, porque eu já trabalhava com Skype na época. Então, eu já atendia pessoas fora do Brasil, inclusive com a constelação. Então, ela pode funcionar no online, porque o campo, a energia, ela não se limita a portas, ela não se limita a paredes. E funciona da mesma forma, principalmente porque, estando a pessoa... Essa semana fiz uma da pessoa que estava no Texas. Ela estando lá e nunca tinha visto, eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu explico tudo do jeito que eu expliquei aqui, eu explico antes para alimentar o cabeção, para a gente não ficar tentando entender no momento, e eu peço, se esvazie dos seus conteúdos, porque ninguém está aqui por acaso, e se as pessoas representam números, a gente conversa antes, as pessoas na hora da sua... elas vão representar números e você vai observar o movimento delas. E aí, enfim, né, ela já entrou numa primeira sem falar, não, eu quero só observar. De repente, ela falou assim, estou sentindo uma taquicardia, uma vontade de chorar. Essa era individual, não? Essa era... Em grupo. Em grupo. Em grupo. Quantas pessoas? Mas, grupo de quantas pessoas? Na verdade, as pessoas não é algo que, tem que ter 10, tem que... Não. Quem tem que estar. Está, e normalmente quem está ali tem alguma sintonia com as constelações que estão acontecendo. Ninguém está num campo sistêmico por acaso. Por mais difícil que possa ter sido o que eu vi ou o que eu vivi, mesmo que eu não tenha consciência, isso tem algum impacto na minha história. Se eu não sei o que está acontecendo aqui, pode ter certeza que existe um movimento de transformação na história dos que vieram antes. E aí eu cheguei... Na sala, ou online, ou no local. E aí podem ter 2, 3, 4, 5, 6, 10 pessoas. Sim. Você faz essa introdução que você fez. Exato. Enumera as pessoas. Não, combinamos antes. Então, vamos imaginar que a gente faça a sua. Então, primeiro a gente combina o que você quer. Eunice, eu quero olhar para, sei lá, para minha... Eu estou com uma tosse que não passa. Então, vamos olhar para isso? Então, a gente define primeiro o que você quer olhar.
E a partir disso a gente coloca números. Então vamos lá, vamos imaginar que tô com tosse, não passa, tô com um problema no pulmão, tô bem, sim, né? Sim. Mas eu vou colocar, a gente coloca números. Então vai ser 1 para ser esse sintoma, 2 para ser você. Eunice, eu tenho diabetes, a minha família toda tem diabetes, que é para garantir o pertencimento. Quem são essas pessoas? Toda a família do meu pai tem diabetes. Então, vamos olhar você, a diabetes, o seu pai e o início. Então, a gente combina de qual será o próximo passo que precisa para que você tenha uma visão sistêmica de onde você está e de a quem você honra na desordem dos seus comportamentos e dos seus sintomas. E as pessoas se movem sem saber o que elas representam a partir daquela direção. Ok. Sou católico, sou do candomblé, sou... Não tem problema. Não tem problema. Não, a constelação, ela não tem a ver com a religião. Ok. Ela não tem a ver com nenhuma doutrina, não tem a ver com... Vamos lá. Cada um tem o seu campo, né? Cada um tem o seu campo de energia, cada um sabe o seu nível de profundidade. Eu falo que depois da pandemia, Denis, parece que abriu um caminho em que as coisas são muito profundas. É para todo mundo? Não. Existem consteladores e consteladores. Cada um tem um constelador que merece ou que precisa para o próximo nível de evolução. Então, tem pessoas que falam assim, Eunice, eu recebi um feedback, depois eu te mostro, a pessoa falando, Eunice, o seu trabalho é especial. O seu trabalho é diferente, eu quero dar... essa é do Texas. No dia seguinte, eu quero dar de presente para o meu marido. Mas foi num nível de profundidade, porque ela traz uma questão de pai alcoólatra, ela está no Texas, numa empresa em que ela é CEO de uma empresa e ela quer mudar de área, e ela fala, eu tenho medo, mas ela já faz. Sim. E aí, qual é a grande questão? O meu pai era empreendedor e toda vez ele quebrava. Toda vez ele quebrava. E quando você olha pela constelação, essa é uma lealdade que ela tem com o sistema materno, porque a mãe desacreditava desse homem. Entendi. Então, por lealdade, eu também tenho medo, eu não dou o passo, eu não faço o que precisa. Só que a constelação mostrou algo antes desse movimento do pai, que o pai ficou, ele, o sucesso e o empreendedorismo já falecido, tudo junto e alinhado. Mas ela, a mãe e todo o resto, apartado de tudo aquilo. Aí eu tenho uma pergunta para você que é interessante. Bora. Eu acho interessante. Saiu uma matéria ontem no Mundo Negro. Eu sei que a galera não vai saber porque a gente não vai pro ar hoje, né? Mas enfim, saiu uma matéria no Mundo Negro que foi escrita sobre networking, né? Que é um assunto que eu escrevo bastante. Sim. E aí você vê vários comentários. Networking é ruim, eu não quero ficar babando ovo pros outros, não sei o que. Você vê comentários negativos. Que aí vem de coisa que é do passado e que eu vou continuar... Você percebe isso muito, essa parte negativa que vem, principalmente de mídias sociais, das pessoas, principalmente o nosso público negro, de reverberar o negativismo. Não, isso aqui é ruim, não é pra mim, eu não quero ficar babando ovo pros outros, se não for por isso eu não quero ganhar, lá. Você percebe muito isso? Muito. Por isso que eu falo, Denis, que isso é cultural, isso é um efeito desse maldito, que eu não posso encher a bola do outro, porque se eu encher a bola do outro, eu vou perder o meu lugar. Mas se juntos a gente caminha, se sozinho eu chego até a página 2, juntos a gente caminha muito mais longe. Então, quando a gente pensa em networking, quando a gente pensa em compartilhar a tua matéria, quando a gente pensa em dar um joinha, as pessoas sabem que só o like é pouco. Escreve lá, poxa, que legal que você pensa isso. Eu não concordo, mas eu penso que bom que alguém pensa diferente. Está tudo bem também. Mas... é muito interessante quando as pessoas pretas dizem de uma validação, mas quando tem que falar para você e dizer para você o quanto você é bom, não o fazem pelo medo, pela vergonha, pelo medo de criar uma concorrência, pelo medo de você achar que você pode ser maior ou melhor do que eu. E está tudo certo que você seja.
Esse é o grande desafio, que eu falo que talvez seja um dos grandes desafios das pessoas pretas. É reconhecer que você pode caminhar junto, que eu posso te dar o meu melhor, e esse melhor a gente pode colocar a serviço de algo maior. Você não está aqui à toa, Denis. Existe um propósito para o que você faz. Eu também não estou aqui à toa. Existe um propósito que é maior do que eu possa imaginar e que você também Sim. possa imaginar. E quando a gente tem essa consciência de que existe algo que é maior, isso não tem a ver com religião. Sim. Isso tem a ver com propósito, isso tem a ver com o caminho que você veio construindo e que está aí ligado a uma lealdade, está ligado a um papel, a um legado que você veio para deixar nesse momento. E tem uma peça que eu gosto muito, que é o Fé no Flow, do Murilo Gun. Eu não consegui assistir. Eu já fui 3 vezes e vai ter mais pra frente também, vai ter mais alguns. E ele fala uma coisa interessante, talvez não seja exatamente isso que ele fala, mas quando você foca no que falta, sempre vai faltar. Sempre vai faltar. É isso. Né? E às vezes a gente está focando no que falta. É isso. Inclusive nessa matéria eu falei, pessoal, do D-Network, eu falei, não foca nos espaços que você não pode estar. Exato. Foca nos espaços que você poderia estar e não está. Exato. Porque a gente fala, mas eu não posso ter isso. Tá? Mas aonde você pode estar que você não está? Começa por aí. Não começa no, eu não posso jogar golfe com o presidente da empresa tal, não sei aonde. Mas tem espaços que você pode estar e que você não está indo. Exato. Né? Então isso é muito interessante. Quando que você começou a estudar a constelação? De onde surgiu isso? De onde aflorou isso? Porque a gente sabe que são temas que às vezes ficam na moda, depois descem, depois vão, depois voltam, né? Quando foi que... Você vai me fazer chorar. Eu já estou aí há 23 anos. Tá. E aí, a primeira vez que eu vi a constelação, era um espaço que eu trabalhava como voluntária. E foi tão profundo que eu falava, eu quero aprender isso. E naquele momento eu falei, eu não tenho dinheiro, porque 23 anos atrás era em dólar. Sim. A minha mansa vinha para o Brasil a cada 3, 4 meses, que ela não tinha o visto de permanência. E aí eu falava, um dia eu vou fazer isso. 2020, mais ou menos, 21. Qualquer dia eu vou fazer isso. Um dia eu vou conseguir fazer isso. E aí a vida foi mudando. 2023 eu comecei a fazer. E no meio da formação a gente tem um módulo que chama etnia e religião. Começava sexta, sábado e domingo. Na quinta-feira eu descobri. Eu não sabia. Eu tinha uma ancestralidade por parte da minha mãe, que era africana. E aí o meu bisavô não foi vendido porque veio a lei do ventre livre. Por parte do meu pai, eu sabia que a minha avó era indígena e que foi caçada a laço, a minha bisa. Então, né, estupro de um lado e de outro. E aí, quando eu fui contando, e ela foi perguntando a história e eu fui contando, aquilo foi acelerando o meu coração. E ela falou assim, nós vamos olhar para a tua constelação. Éramos 50 alunos e, naquele momento, ela falou, mas nós vamos esperar até domingo. Isso era sexta. No domingo, nós fomos num espaço que era bem maior, porque teria que caber todos, sim, porque os movimentos são sistêmicos. E aí ela falou assim, posicione seu pai e sua mãe, os seus avós, posicione. E eu coloquei meu pai e minha mãe, cabeção, resolvida, estudando, sei tudo. Coloquei os meus pais e os meus avós. E aí ela falou assim, agora olhe para os teus ancestrais africanos, olhe para os seus ancestrais. De repente, aquilo começou a me dar uma angústia, que é essa que está aqui agora, e não é uma naquele momento era uma dor que eu pensava, meu Deus, quanta gente para que eu estivesse aqui. Sim. E aí eu fui olhando, eu lembro que eu fui para o chão e quando ela me deixou, sei lá quanto tempo, ela falou assim, agora você levanta, porque isso é o que você fez a vida inteira. Ficar deitada, chorando, sem fazer o que você precisa fazer. Levanta e vai até onde você precisa. E quando eu olhei, praticamente todos estavam, cada um ocupando um lugar lá que eu não tinha visto nada daquilo. E aí ela falou, vá até onde o teu coração pede. E aí eu fui direto lá na última. Ela falou, você sabe quem ela representa? Eu falei, não. Ela falou, a África. E aí eu olhei para aquilo, e aí ela falou assim, aqui
Um minuto. Estamos tranquilo. Se quiser tomar uma água... Melhor. Se o Enzo puder pegar ali no papel higiênico. O papel no lavabo, também pode passar ali atrás, não tem problema. Toma uma água. Deixa eu tomar uma água também. Já fazem 23 anos, mas é de uma força dele. Sim. Isso aí são... Tá aqui, ó. Obrigada. E aí, ela disse, aqui representa os que ficaram na África. Aqui representa uma outra pessoa, os que morreram no caminho. E dali para frente representavam os que sobreviveram. E aí ela falou, faça uma reverência. E eu lembro que eu fui no chão, mas era de uma gratidão pela vida, porque chegou até mim. Era de um respeito, mas ao mesmo tempo era de uma tristeza, como se eu estivesse ali. Sim. Enfim, terminou aquilo, ela falou, agora você vai lá no seu tataravô. E aí ela olha para mim e ela fala, foi assim. E aí eu penso, foi assim mesmo, mas aqui dentro... Sim. Pode falar palavrão, não? Pode. Aqui dentro tinha uma voz que falava, filha da puta, você estuprou ela, você é um infeliz. Aqui dentro, mas aqui o discurso... Sim. Era outro. E aí ela falava, era assim. E eu pensava, era assim mesmo, mas é um grande filho da puta. Enfim, fui fazendo essa fala com os que vieram depois, né? Eu sinto muito, enfim, as falas de cura da constelação. Cheguei nos meus pais, enfim, tomei a vida. Falei, gente, eu não aguento mais nada, eu vou para minha casa. Cheguei em casa, a minha vontade era de ir e fazer absolutamente nada. Minha filha estava no computador. Mãe, vem olhar aqui uma coisa. Fui, tá bom, vamos lá. Fui ajudá-la, adolescente na época. E aí, não respeitei meu corpo. Eu fiquei 10 dias com a minha agenda fechada. Comecei com um processo de limpeza, uma diarreia, que eu não dava conta de mim, não conseguia. Fiquei 10 dias sem comer, só com diarreia, mal. Quando mais ou menos no 9º dia, eu comecei a melhorar. 10º dia, uma única, nesse espaço, nós éramos em 40 profissionais. Tá. Era uma clínica de psicologia e a formação estava sendo feita lá. E a Suzy, na época, falou assim, Eunice, eu passei mal ontem e eu tenho uma constelação amanhã. Eu vi que você abriu a agenda a partir de segunda. Você não quer fazer essa constelação? Eu falei, Su, ainda não. Eu quero, mas só na segunda. E aí ela falou assim, mas eu não estou em condições. São só 2 fáceis. Uma japonesa... E ela tem uma questão com os filhos dela, mas é simples, né? E uma outra, uma mulher preta, ela tem um casal de filhos gêmeos, eu tenho, e ela tem uma dificuldade com uma das filhas. Eu pensei, não tenho. Então tá bom. Aí falei com o Edu, ele falou assim, Nícia, ela nunca te pediu nada, né? Só vocês duas lá, de 40 negros, só tinha essas duas, de 40 pessoas, né? Só tinha essas duas. Vai. Tá bom, à noite. Tá bom, Suzy, eu vou. Cheguei no dia seguinte lá na constelação, fiz a da japonesa. Quando chega na hora dessa mulher negra, ela fala assim, então, a minha questão é com a minha filha, porque ela não me reconhece como mãe. E aí eu falei, não tenho nada a ver com isso. Fui colocando ela, a filha, com as mulheres desse sistema para entender onde é que desconectou, onde é que perdeu o fio de ligação. Quando chegou na tataravó, as mulheres não se reconheciam. Então, qual era o padrão? A filha foi criada pela mãe dela, ela foi criada pela mãe, essas meninas eram criadas pelas avós, porque essas mulheres tinham que trabalhar para dar conta de manter essas casas. Sim. E aí, quando chega na tataravó, eu falei, o que aconteceu aqui? Aí ela vira e fala assim, esqueci de falar, a minha tataravó, ela era escrava. E aí, ela viveu com o senhor de engenho. E daí para frente veio a minha bisavó, eu pensei,
Você não está fazendo isso comigo. Depois de 10 dias no banheiro. Deu um replay ali. Você não está fazendo isso comigo. Não é possível. O que você fez, eu vim aqui para continuar. Não é possível. E aí, sabe quando você olha e você fala, agora é só eu e ela. Eu vou levá-la pelo caminho que eu fui. Só que chegou e fui no mesmo caminho com ela. Só que na hora que chegou na vez do tataravó, eu dizia para ela o que eu tinha ouvido. Sim. A pessoa que representava ele fazia assim. Diz para ela, foi assim. Até que chegou um momento que eu falei, eu estou no automático. Eu respirei, me conectei de novo com o campo e eu falei, diz para ela, eu amei muito você. E aí, ela sentada lá, ela fala assim, esqueci de falar, quando teve a Lei Áurea, ele montou uma casa e eles moraram juntos até ela morrer. Ali a minha constelação acabou, Denis. Porque em momento algum eu pensei que em algum momento tivesse existido amor. Entendi. O que eu via até ali era só o abuso. E eu me reconheci em muitos momentos em que eu me tornava abusadora, no sentido de dizer para os homens, é do meu jeito. Sim. Em outros momentos, e nesse momento eu me tornava igual o meu tataravô. Em outros momentos, eu era igualzinha a minha tataravó, a vítima da história, e eu não tinha poder nenhum diante das minhas relações, diante da vida, diante de poder nenhum mesmo. E quando essa mulher fala isso, eu falei, a minha constelação acabou aqui. Que bom. E aí eu fui levando ela até o final da constelação dela, enfim, foi lindo. E ela está muito bem, obrigada, com as filhas adultas, 20 e poucos anos depois, eu tive feedbacks disso. Mas ali eu falo que a vida é muito generosa, né? Dali, quando eu conheci a constelação, eu olhava e eu falava, as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam entender que a vida pode ser mais leve, que pode ser mais fácil. E aí eu fiz uma pós-graduação no Instituto Ama Psique e Negritude sobre psicologia e relações raciais. Naquele momento, Denis, parece que você vai ouvindo. Eu não tinha noção do quanta história eu tinha ouvido. Ah, você não é negra, porque você tem o nariz fino, você tem... Eu não tenho cabelo hoje porque eu não quero, mas sim, meu cabelo é enrolado, você tem o cabelo liso, você não tem o beição, o estereótipo da pessoa negra. Quando as pessoas falavam isso, eu falava, gente, passou das 6 da noite. Meu pai falava isso. Passou das 6 da noite. Mas eu não tinha noção de que, mesmo assim, quantas vezes eu passei pelo racismo e eu trouxe aquilo como algo que é assim mesmo, que eu nem percebia. Então, naquele momento, eu fazia essa formação, eu e uma amiga, também lá do Instituto, e a gente parou quantas vezes, era um sábado e um domingo, quantas vezes a gente parou o carro no posto para chorar as duas e falar onde a gente estava. Que a gente não percebeu o nível de abuso, que a gente não percebeu que o comentário era maldoso, que o comentário era preconceituoso, sim, que era racista. Onde é que a gente estava? Então, eu acho que hoje, Denis, quando você me faz lembrar, voltar esse tempo, e obrigada por isso, eu associo isso muito ao motivo pelo qual eu estou fazendo mestrado. Legal. Né? Porque eu vivi isso. E porque eu sei o efeito, porque na época éramos em quase 50 pessoas nessa pós, e quanta dor tinha naquelas pessoas. E quantas vezes dá para eu constelar? Depende. Eu falo que constelação não é água benta, né? Tá. Principalmente a familiar, porque ela tem... Eu falo que quando você diz, eu vou constelar, você se torna uma pedrinha no lago. Isso vai impactando os que estão aqui do seu lado, impacta nos que vieram antes, modifica quem veio depois. Os seus filhos não precisam repetir história. E tem muitos segredos que você carrega sem você ter a menor noção que os seus filhos não precisam carregar. Os seus filhos, eles podem simplesmente viver a história e a vida deles. Entende? Entendi. Então, se você diz assim, Eunice, funcionou tanto que agora eu quero olhar para eu quero olhar para o dinheiro. Mas espera, você acabou de olhar para a questão de pai e mãe. Eles dois impactam na sua vida financeira. Faz o que você precisa. Se precisar, daqui a uns meses você olha de novo. Ah, Eunice, eu olhei para isso, mas eu descobri que eu estou com, com dor no dedão do pé.
E eu quero olhar para isso, o que simboliza. Muitas vezes, dependendo do motivo, se for algo que não tem efeito aqui, a gente olha. Okay. Tem pessoas que olham tudo, porque é para ganhar seu dinheiro. Entendi. Não é necessidade. O sistema, ele tem o tempo de maturação, o tempo de transformação. Tem pessoas, há um tempo atrás, foi no espaço uma senhora muito humilde. Eu faço trabalho pro bono, mas também não faço para todo mundo, porque tem pessoas que entendem que o lugar de pedinte é um ótimo lugar. E nos nossos, infelizmente, também tem muito. Tem muito disso. Muito disso. Eu não pago para você, mas eu pago para aquele outro branco que está ali fazendo a mesma coisa que você, mas eu não pago para você. Então, para o outro eu tenho dinheiro, mas para você não. Então, eu seleciono verdadeiramente para quem eu faço. Essa mulher chegou lá no espaço 9 da manhã. Porque indicaram para ela o meu trabalho, e ela chegou com um jovem, devia ter uns 30 e poucos anos, nitidamente divergente. E aí ela falou, eu vim conhecer a tua constelação. Com um carrinho de feira, meu consultório na época era do ladinho do metrô Carrão e tinha o sacolão. Tá. Então ela estava com aquele carrinho de feira, porque ela ia para a feira depois. E eu lembro que na época a Áurea falou para eles, mas é só à tarde. Ela falou, não tem problema, eu espero. Essa mulher foi para a feira com esse menino e voltou 2 da tarde, ela estava lá de volta, a gente deixou o carrinho dela, subimos, e aí eu estou vendo que tem alguma coisa estranha naquela mãe e naquele filho. Eles participaram de todo o processo, e aí teve um momento que a minha alma, sabe quando fala, tem alguma coisa errada aqui? Eu só olhei para ela, mas humilde, que ela não tinha condições de pagar o que eu cobro. Eu olhei para ela e eu falei para ela, como é que eu posso te ajudar? Ela falou assim, você sabe que falaram para mim que você ia me ajudar? Eu falei, então como é que eu posso te ajudar? Ela falou, meu filho é esquizofrênico. Tá. E aí, há muitos anos ele não me chama de mãe e ele tem tido surtos frequentes, que era o que estava lá. Ele não fala com ninguém, ele não me chama de mãe, ele não abraça ninguém e ele tem surtos. Então, momentos ele está na depressão, momentos ele está totalmente fora da casinha. E aí eu coloquei, então, tudo bem para você que a gente olhe para isso? Ele quieto, estava quieto, ele continuou. E eu coloquei alguém para representá-lo, para representar a esquizofrenia, para representar mãe e pai. E aí essa mulher me traz uma história. Ela... Porque a esquizofrenia, ela é um sintoma que a pessoa traz dentro de si o compromisso de unir vítima e algoz. Então, em determinados momentos, ela olha para a vítima e ela vai para um lugar de depressão. Em outros momentos, ela vai para o algoz. Como ela está no lugar de unir os dois, ela entra nesse surto. E aí eu falei para ela, quem no teu sistema, você sabe de pessoas, de assassinos e vítimas no teu sistema? Ela falou, a minha mãe morreu quando o meu irmão logo que meu irmão nasceu. E quando ele tinha mais ou menos 1 ano, ele estava na mesa e eu estava dando comida para ele. Só que na hora que eu estava dando comida, essa criança queria um ovo. E aí, alguns irmãos, o pai tinha ido trabalhar, mas o pai tinha encontrado uma namorada que morava perto e que tinha um galinheiro. O que ela fez? Ela pegou essa criança e falou, então nós vamos lá na casa da fulana e nós vamos pegar o ovo. Foram lá, pegaram o ovo, chegou, fritou, pôs a criança de volta em cima da mesa e falou, então agora estou dando a comida. A mulher lá descobre que entraram lá e que foram elas e foi tirar a satisfação. E aí ela falou, mas eu peguei o ovo só para dar para minha irmã. E aí ela pegou a criança e jogou no chão. Essa criança, enfim, na hora que essa criança ela bate e dá um traumatismo. Essa criança morre. Meu Deus. Essa mulher vai embora. E essa criança, que é a mãe desse esquizofrênico, entra e fala, e agora o que eu vou fazer? Enfim, os irmãos enlouquecidos não sabem o que fazer com aquele bebê morto ali. E o pai chega. Quando o pai chega e vê aquela cena e ele descobre, ele sobe no cavalo de volta para ir atrás da mulher. Só que o cavalo tropeça, o pai quebra o pescoço, enfim, os 2 mortos no mesmo dia. Qual era a história? Aquela mulher estava ali naquele momento porque aquela madrasta que provocou tudo isso foi a que criou ela e os irmãos até 1 mês e pouco atrás, que foi o momento em que ela morreu.
A partir do momento em que ela morre, esse moço perde o sentido de vida. Ali ele cinde de vez. Porque unir vítima e algoz já não era mais suficiente, porque o algoz já tinha ido embora. Sim. Embora tivesse cuidado dele a vida inteira. Então, vamos respirando, porque foi bem isso. E aí, então, vamos colocar a vítima, vamos colocar o algoz, vamos colocar a mãe, vamos colocar as pessoas que precisavam estar ali, para que eles deixassem de carregar a obrigação de cuidar e de fazer algo diante daquilo. Enfim, foi linda. Mas o mais impressionante é que esse menino levanta, 30 e poucos anos. Quando a gente termina, eu falei, você pode entrar no teu lugar? Aí ele falou, posso. Eu falei, você pode olhar para tua mãe e dizer, obrigada, mãe, pela vida? E ele fala. E ele consegue abraçar essa mãe. E todo mundo numa choradeira. Sim. Porque você olha e você fala, gente, você é maior do que eu. Entende? Isso aqui tem coisas que chegam a caminhos que a gente não tem a menor noção. Então, quando você diz, precisa constelar de novo? Não, a cura que precisava ali já aconteceu. Rolou. Aquele moço saiu, depois que terminou a constelação, abraçando e agradecendo todo mundo. Ali eu não precisava nem saber deles mais, não soube mesmo. Sim. Mas o que precisava estava feito. Entende? E de quando que são as constelações? Quando que você ministra? Onde você ministra? Eu estou aqui no Anália Franco. Legal. Normalmente às quartas-feiras e aos sábados. A gente tem uma agenda. Então, quem quiser saber mais informações, 95311-3755. Me acha pelo Instagram. Eu estou com a Eunice Porto Real e tem um canal no YouTube. Que bom. Terças-feiras, a gente faz um atendimento ao vivo, às terças-feiras, das 20 até 21h30. Normalmente os atendimentos estendem e têm sido bem legais, porque eu tenho feito... As pessoas pretas têm se permitido estar e buscar ajuda. E quando uma pessoa está ali, ela expande isso para mais pessoas, né? E a cura se move a partir desse lugar, transformando outras pessoas, que têm trazido muitos feedbacks. Pessoas que trazem questões de eu tenho uma empresa que não caminha do jeito que eu gostaria, ou eu quero fazer determinadas coisas, ou mesmo questões familiares. Estou vivendo isso, e tem sido muito, muito, muito bacana. Então, pessoas pretas e pessoas não pretas também. Pessoas pretas e pessoas não pretas. Legal, é bom deixar claro, porque tem uma audiência aqui também, então está todo mundo aberto. Pessoas. Eu falo que hoje, Denis, depois da pesquisa da USP, que mostra que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo, dentro dessas quase 3 mil pessoas pesquisadas, e que nós temos aí 70% do DNA das pessoas pesquisadas tem o sangue europeu, 42% dessas pessoas têm o DNA materno africano e 30 e poucos % o DNA dos povos originários. A gente não está falando mais de tom de pele. Sim. Porque as pessoas, mesmo sendo claras, elas têm um DNA europeu, muitas vezes predominante no tom de pele, mas nessa história, como os pesquisadores afirmam, dentro dessa pesquisa, quem quiser saber mais, é de 15 a 16 de maio de 2025, é recente. É uma pesquisa que ela diz, se nós trazemos isso no corpo, na nossa história, na nossa genética, qual será o efeito disso? Sim. E aí o meu interesse é qual será o impacto desse maldito. Então, a gente não está falando de cor de pele. Nós estamos aqui num programa que tem essa audiência negra, mas para pessoas não negras e que estejam aqui, a gente precisa lembrar que ninguém está aqui por acaso. Não, excelente. É isso. Eunice, muito obrigado pelo papo. Obrigada a você. Dar a mão aqui para você, obrigado. Já te recebi um dia em casa, não conhecia a sua história. Muito legal conhecer a sua história. Obrigada pelo convite. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Best in Black. Muito intenso esse episódio. Eu vou ter que rever ele e até a próxima. Obrigado, Eunice. Obrigada a você pelo convite.